como eu estava falando para vocês, nós estamos fazendo um giro de 11 lives, né? Eu criei 11 momentos onde eu estou te contando um pedacinho por pedacinho de como virar sua chave para implantodontia digital. E tudo isso, né? Quando a gente começar a criar todo esse planejamento dentro da cabeça de vocês, eu quero que vocês entendam que no dia 21, a gente vai ter uma aula super legal aqui, aonde eu vou te fazer uma surpresa muito legal. Então anota essa data e salva essa data. No dia 21 de agosto, às 8 horas da noite, vai ser um dia muito especial, aonde eu vou estar juntando todos esses procedimentos que eu fui construindo tijolo por tijolo e te mostrando numa aula final tudo isso resumido dentro de uma linha de pensamento que a partir do dia 21 você vai conseguir seguir, tá bom? Então, tudo isso que eu estou montando aqui para vocês é uma sequência de lives que vão estar gravadas, aí vão estar aqui no Instagram, vão estar lá no meu YouTube, vai ter acesso para todo lado para vocês assistirem todos esses conteúdos. São 11 lives de 1 hora cada live, tá bom? De 1 hora, 50 minutos ou um pouquinho mais. E às quintas-feiras, a gente sempre vai ter uma live sendo feita junto com o Zoom, né? Onde todo mundo que tiver clicando aqui na página do meu Insta, aqui em cima no Insta, vocês vão poder se inscrever e participar das aulas do Zoom ao vivo comigo. Qual que é a vantagem de tudo isso? A vantagem de você participar ao vivo no Zoom é que você vai poder interagir ao vivo comigo, você vai poder conversar comigo, você vai poder interagir comigo, você vai poder tirar todas as suas dúvidas da live que vai estar acontecendo ou das lives que você tiver assistido, ou qualquer outra pergunta sobre odontologia ou implantodontia digital que você quiser me fazer, tá bom? Então eu vou estar aqui à disposição. Então essa data do dia 21 é muito importante. Eu espero que todo mundo esteja comigo no dia 21. Eu quero uma tropa enorme junto comigo no dia 21. É onde eu vou estar fazendo uma surpresa muito legal para todo mundo, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, que eu espero que essa aqui é a quarta live, Minité, quarta. Nós estamos indo para o nosso quarto tema, onde eu vou estar falando de componentes digitais, né? Para todo mundo entender o que é um componente digital, é isso que a gente vai entender um pouquinho agora. Eu vou estar explicando para vocês o que é um componente digital, o que é uma livraria digital, tal das bibliotecas. Eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente integra isso junto com o software, onde é que o software de design entra. Vou mostrar um pouquinho de cada coisa, né? E a gente vai continuar crescendo até a gente chegar e vocês entenderem esse tripé da implantodontia digital, né? Lembra que eu falei que são 3 grandes tripés que você aprende dentro do nosso curso? O mapa da implantodontia digital. O grande primeiro tripé é a captação das imagens, tá bom? O grande primeiro tripé é a captação das imagens, onde a gente já explicou sobre escaneamento bucal. Vou falar também para vocês sobre tomografia. Eu vou fazer uma live aqui somente de tomografia, onde vocês vão estar entendendo muitas coisas que eu tenho certeza que, por mais que você peça tomografia no teu consultório, eu tenho certeza que muita gente ainda falta um monte de informação que precisa casar para que tenha um exame correto. Então a gente vai ter uma live só falando de tomografia e escaneamento bucal, tá bom? Presta atenção. Então vai ser o primeiro grande pilar, que vai ser a captação das imagens. O que a gente está mostrando para vocês durante essas 4 lives que a gente está vivendo? É o segundo grande pilar, que é onde a gente fala de quê? De planejamento e designer. Então, esse segundo grande pilar a gente já está fazendo desde a primeira live, onde eu mostrei para vocês um protocolo full digital. Por que eu comecei já com o final da coisa? Que é para chamar atenção, para vocês verem que a gente tem toda uma história, a gente sabe de onde veio todo esse processo da implantodontia digital desde 2004, fazendo cirurgia virtual guiada dentro de todos os seus processos. Uma das lives também que a gente vai estar falando com vocês aí é a história da cirurgia virtual guiada, né? Como é que eu fui minha vida toda digitalizando meus processos dentro do consultório. Eu vou mostrar uma aula para vocês, passando desde 2004, como eu fazia, 2005 com o advento do Nobel Guide, de 2005 até 2016, passando por uma fase que eu chamo de híbrida, onde a gente tinha odontologia digital misturado aí com um pouco de odontologia tradicional, de implantodontia tradicional, a gente chamava de fase híbrida. E a partir de 2016 até 2025, a evolução do processo digital propriamente dito, né? Onde eu consegui evoluir todo o meu processo através da digitalização dos
dos meus diagnósticos, dos meus tratamentos e inclusive da minha clínica. Vou mostrar para vocês como é que é ter uma clínica que trabalha 85%, quase 90% dos seus processos de uma maneira digital. Tá bom? Então, é muito legal vocês prestarem atenção nessa sequência de lives que a gente vai estar fazendo aí durante esses 11 encontros, e vocês vão estar vendo. E toda quinta-feira, essa quinta não, né? Porque eu vou estar no Rio de Janeiro. Pessoal, nessa quinta-feira não, que eu vou estar viajando para o Rio de Janeiro, que eu tenho que dar umas aulinhas lá no Rio de Janeiro. Então, essa quinta-feira a gente vai estar retransmitindo uma live para vocês. Já sabe qual é? A de sábado ou a de 31? A de sábado passado. A live que foi feita no sábado passado, tá bom? Onde eu mostrei um caso lá que é da época onde eu trabalhava de uma maneira híbrida entre implantodontia tradicional versus cirurgia virtual guiada. Mas já era uma época da minha vida que eu já estava começando a digitalizar os meus diagnósticos reversos através de algumas imagens desenhadas de uma forma muito sucinta através do DSD. Muito legal, porque aquilo ali começa a romper a cabeça de vocês. Vocês vão começar a entender. Porque quando a gente abre um software hoje, para quem nunca mexeu, está lá cheio de ferramenta e tal, e ela não sabe porque essas ferramentas foram sendo construídas passo a passo, ano após ano, dentro dos softwares que a gente trabalha, tanto de diagnóstico quanto de designer, e hoje também os softwares de fatiamento e estratégia de fresagem, fatiamento de impressão digital e estratégias de fresagem, tá bom? Vou mostrar todo um processo inteiro desse daí para vocês poderem entender. Então vamos lá, marque de novo, dia 21 vai ser um dia muito especial, onde eu vou ter uma surpresa muito grande, onde eu vou estar abrindo para vocês a última versão do mapa da implantodontia digital, tá bom? Então a gente vai ter uma atualização do mapa, eu vou estar mostrando para vocês no dia 21 a nova versão, né, do mapa da implantodontia digital, e vou estar fazendo uma super oferta para que vocês possam navegar dentro desse processo e para que vocês possam começar a entender a importância de digitalizar, a importância de você ter mais tempo, menos retrabalho, mais diagnóstico, mais previsibilidade, mais visualização de todos os processos dentro da sua clínica, principalmente no tratamento dos pacientes, tá bom? E vocês vão ver o tanto que a vida de vocês vai mudar quando você entrar dentro desse processo. Você vai criar o que eu chamo de valor. Hoje em dia, a gente está vivendo uma guerra, gente. Hoje, aqui na minha clínica, eu fico louco de ver as coisas que andam acontecendo. A gente está vivendo uma guerra. Então, o que está acontecendo? A odontologia como negócio está mudando demais. Demais. Grandes clínicas estão se abrindo, as grandes redes estão se abrindo, lidando com essas clínicas como se fossem negócios, não uma coisa muito pouco humanizada, trabalhando mais super forte em termos de captação de pacientes. Eu não sei, eu andei olhando essas maneiras que as pessoas fazem essas captações, que agora eu também comecei a fazer, né? Que isso é uma avalanche sem volta, né? Que parece que hoje eu me lembro lá no Mato Grosso, quando eu vou fazer minhas pescarias, tem um rio passando e a gente jogando um anzolzinho lá para ver se puxa um peixe, um peixinho, um peixão, um peixe grandão. Mas é isso que está acontecendo hoje dentro do Instagram, do Facebook, do Google Ads, de todo esse processo que a gente usa para captar pacientes, né? Então é uma grande pescaria, e às vezes quando o paciente fisga algum anzol, às vezes ele não está fisgando isso no melhor pescador. Sabe aquele pescador que pesca, tira a foto e joga de volta? Esse daí devolve lá tudo como devia ser, tudo bonitinho. Não, ele acaba indo naqueles que vão lá, batem na cabeça, matam e acabam comendo e não entregando nada, que é a grande maioria dos processos que estão acontecendo hoje. Muito marketing, pouca entrega. Aqui não. Aqui você aprende a fazer marketing também, mas aqui eu vou te ensinar a entregar de verdade. Como a gente faz aqui. São 21 anos que eu estou correndo atrás da odontologia digital, de um bom diagnóstico dentro da implantodontia, tá bom? Então hoje nós vamos falar de componentes protéticos. Não interessa se os componentes são digitais, se os componentes são tradicionais. O que eu vou explicar para vocês, esses componentes inclusive que eu vou mostrar para vocês, você pode utilizá-lo em qualquer uma das implantodontias, tanto a tradicional como a 3D. Tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui hoje é
conceito, é uma filosofia de trabalho. Como é que eu encaro hoje prótese, um conceito de prótese para os meus clientes, entendeu? Vocês vão entender que eu consegui melhorar a qualidade do produto final que eu entrego ao meu paciente. Eu consegui melhorar a sobrevida dessas próteses para os meus clientes. E eu consegui também deixar tudo muito, mas muito simples dentro da minha clínica, dentro do meu laboratório de prótese, dentro dos meus parceiros, dentro da minha empresa de implante, dentro da minha empresa de componentes, que eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho uma parceria com uma empresa de componentes aí que vocês vão ver que tem um arsenal de produto pronto para você viver essa filosofia que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar a tela. Aqui, compartilhar. Então vamos lá. O nome desses conceitos são continuar para compartilhar. Entrou bem aí? Subiu? Isso é delay ou não subiu? O que está de errado aí? Só um minuto, pessoal, que nós temos um probleminha técnico. Entra aqui, eu acho que tem que entrar isso no desktop. Agora vai. Legal. É que existe, gente, um pequeno delay do que eu faço aqui até que essa transmissão chegue em vocês. Ainda não chegou. Só um minuto, um pouquinho de paciência, por favor. Aí. Pronto. Espero que esteja todo mundo aí, né? Muita gente saiu? Estão aí esperando. Desculpem, falha técnica aqui, a produção falhou. Depois eu mostro para vocês meu produtor aqui, o Mineta. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar de um conceito, na verdade, que são pilares, a gente dá o nome disso de pilares transepiteliais, mas esse conceito de você ter um pilar intermediário entre o implante e seu componente protético é antigo. Olha para vocês verem como as coisas são, né? O mundo dá um monte de volta e acaba voltando para o básico. Por isso que eu falo para vocês, tem que aprender o básico. O que foi? Mais um probleminha aqui, já estamos arrumando. Primeiro. Então a gente tem que voltar para o básico. Então, se você for pensar lá, eu não tenho até medo de falar essas coisas, lá em 1990, na verdade 88, 90, 91, 92, quando eu me formei. Então desde 1988 é que eu acompanho a implantodontia. Desde que o implante chegou no Brasil eu tive a felicidade, né? Sempre que eu falo, muita da sorte, muita você estar no lugar certo na hora certa. E eu tive a sorte de poder acompanhar os primeiros distribuidores da Nobel no Brasil, que foi o Carlos Dotto e o Wilson Sendic. E nessa época, quando a gente só fazia protocolos inferiores, porque quando a implantodontia chegou aqui nessa época, a solução era para desdentados, veja bem, totais inferiores. Os implantes eles eram colocados somente entre os forames mentonianos ou mentuais, tá certo? E naquela época, quando o Brånemark trouxe essa tecnologia para o mundo para resolver o problema das próteses totais inferiores, ele já tinha esse conceito consolidado na cabeça dele. A gente que com o tempo abandonou, não só por algumas razões estéticas, razões de angulações, algumas coisas diferentes, próteses mais baratas na grande maioria das vezes, mas a gente percebeu que a gente perdeu o melhor, que naquela época, até em 1988, a gente nem tinha a ideia do quanto um pilar intermediário é muito importante no processo. Vou repetir aqui para vocês. Voltando para 1988, trazendo para cá esse conceito novamente, o que a gente chama de pilar intermediário, tá certo? Ou como a gente chamava lá em 1988, simplesmente a gente usava lá um tal de abutment standard. Não dá tempo de eu mostrar tudo e falar de tudo, bota aí no Google, ou desculpe, não podemos mais falar Google, no ChatGPT coloque lá abutment standard de Brånemark. Lá vocês vão entender como era esse conceito de... E o que é isso? Quando a gente fala de um pilar intermediário, são componentes que eles usam dois tipos de parafusos. Dois parafusos. Um parafuso que eu aparafuso no meu implante e um segundo parafuso que eu vou, nessa mesma peça, eu vou parafusar a coroa protética do meu implante. Tá bom? Então isso é que a gente chama de pilar intermediário. Ele sempre vai ter dois parafusos. Parafuso da plataforma e o parafuso da coroa. E ele vai servir como um processo intermediário entre o implante, o transmucoso e a coroa dentária. Entenderam? Esse é o tal do conceito dos pilares transepiteliais.
epiteliais. Daí, se a gente for pensar, na verdade, isso foi um conceito que voltou muito forte, muito forte. A gente sempre, a vida toda, utilizamos pilares intermediários para protocolos de Brånemark, e também para próteses múltiplas. A gente nunca deixou de usar pilares intermediários para as próteses múltiplas. Ou seja, desde que o mundo é mundo, a gente usa mini pilar cônico, o mini pilar, micro-unit e o nome mais tradicional que o mundo inteiro conhece, que é o multi-unit. Todas essas peças são exatamente a mesma peça e eu vou mostrar para vocês que a gente tem grandes vantagens de estar usando esse tipo de componente. Mas uma das coisas que a gente sempre foi refém, foi que tipo de componente intermediário eu consigo usar. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, hein? Que tipo de componente intermediário eu posso usar em implantes unitários, tá? A gente sempre ficou meio que refém. A gente teve lá atrás o primeiro grande pilar intermediário que a gente chamava de Staticone, por isso que tem o Stat One hoje, o Staticone, tá certo? Só que o Staticone foi o primeiro pilar cônico que veio para o mercado, não foi lançado pela Nobel, né? O grande pulo do Staticone na época foi lançado acho que foi Triae, se eu não me engano, porque a Triae também era uma empresa que só fabricava componentes protéticos, ela não tinha implantes na época, tá? E foi com o grande lançamento do Staticone, que era um formato novo de componente protético que não batia de frente com as patentes da Nobel na época, porque a Nobel, nessa época, ela estava vivendo a época que, como ela descobriu a osseointegração, como ela descobriu os implantes dentários, ela vivia dentro de uma patente ainda. Então, o que aconteceu? A Triae foi lá na época, desenvolveu um componente intermediário que não tinha nada a ver com o portfólio. Então ela começou a comercializar e foi um grande sucesso esse Staticone, tanto é que a Nobel começou a copiar isso através copiou o próprio Staticone, depois ela inventou um tal de Mirus Cone que era muito baixinho, e depois ela chegou no que a gente chama hoje de mini pilar cônico ou um pilar universal, né? Onde ela tinha nem uma altura muito alta, nem uma altura muito baixa, uma altura intermediária, tá? Foi onde ela lançou esses mini pilares e que, na verdade, acabou virando um grande padrão. Todas as empresas começaram a fabricar esse mini pilar cônico no mesmo padrão, e isso foi muito bom para todo mundo, principalmente quem está vivendo implantodontia agora ou quem está chegando agora na implantodontia. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um paciente aqui no consultório de 92 ou 93 anos, e esse paciente ele passou a vida toda correndo atrás de odontologia, e ele tem desde laminados a implantes Brånemark até os mais jovens, agora os Replaces Conical Connections. Então, ele tem toda a história da implantodontia na boca. E jamais, pessoal, eu ia conseguir fazer uma prótese protocolo para esse paciente se eu não tivesse mini pilar cônico. Por quê? Porque o mini pilar cônico, uma das grandes vantagens dele é que eu consigo transformar todas as plataformas de diferentes tipos de implante, de diferentes plataformas, porque ele passou por hexágono externo, hexágono interno e cone morse. Ele tem todos os tipos de plataforma na boca. E a gente conseguiu unificar tudo isso através dos mini pilares, transformando isso em plataformas únicas. Então, isso é uma das grandes vantagens da gente fazer prótese múltiplas através de mini pilares. Mas então, voltando aqui, a gente sempre foi muito refém na hora que se falava em próteses unitárias. As próteses unitárias, principalmente nas regiões estéticas, a gente acabou criando como hábito, não é só aqui no Brasil, não é os colegas, é no mundo inteiro, nós criamos próteses diretas sobre implantes. Ou seja, a gente não tem e também a gente era refém por causa não tínhamos peças eficientes para isso. Até a gente chegar nos conceitos conimose. Então a gente tinha uma peça aparafusada direto sobre o implante. Daí vocês podem dar um monte de nome para isso aí. Pilar personalizado, UCLA, sei lá. Se você for olhar todas as empresas, a gente vai ter, cada uma vai estar usando um nome diferente para esse tipo. Mas na verdade são todas peças aparafusadas direto sobre o implante. Então tanto as nossas próteses provisórias, né, que a gente chama de próteses intermediárias, com carga imediata ou não, durante a reabertura ou não, na situação que você for querer, e também nas nossas próteses definitivas, tá certo? E a partir disso, em 2016, a Nobel também, né, começou esse conceito, aonde ela queria instalar uma peça dentro do implante,
Queria fazer o quê? Fazer com que existisse todo um adjacente epitelial aderido a essa peça. E ela nunca mais... e que ela nunca mais fosse removida. Ou seja, ela queria separar as zonas críticas e subcríticas dos meus implantes, entendeu? Aquela pequena volta de adesão epitelial que eu tenho em volta dos componentes e nunca mais fazer com que essa zona fosse ferida, que essa zona fosse separada na hora do quê? De eu fazer as manutenções ou as trocas das minhas próteses, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui o que é esse conceito que eu digo para vocês de pilares transepiteliais. Esses pilares transepiteliais que permitem que a gente preserve minha zona crítica e subcrítica, tá? Começou a vir ao mercado, na verdade, em 2016, com o advento dos implantes tipo Morse. Eles funcionam muito bem para os implantes tipo Morse. E eu tive a oportunidade de acompanhar todo o desenvolvimento dessa peça que vocês estão vendo aí, que hoje a gente chama de STAT One, ou STAT One, ou EONI. Vocês vão ver esse nome lá na biblioteca. Então, o que é essa peça, né? Essa peça é na hora que são componentes protéticos que, a partir do momento que eu instalo no meu implante, eu instalei essa peça no meu implante, vocês vão ver que ela não tem indexação. São peças feitas para você instalar, bloquear e nunca mais remover. A gente só remove essas peças se por algum momento, a gente acaba danificando essa peça e tendo que substituí-la. Tá? Mas a ideia é que a partir do momento que eu instalei, isso também acontece com o mini pilar cônico, tá, pessoal? Tanto nos unitários quanto nos múltiplos. A ideia de se fazer um diagnóstico, instalar um componente intermediário, travar esse componente intermediário, é que a gente só confira o torque dele daí para frente. A gente nunca mais remova. E nos implantes do tipo Morse, com certeza a gente vai travar isso daí e isso aí nunca mais vai sair do lugar. Então, prestem muita atenção nesse processo, tá? Que a ideia é exatamente essa. A partir do momento que eu instalei um pilar intermediário transepitelial, eu nunca mais quero mexer no meu tecido conectivo e no meu epitélio funcional. Todas as minhas próteses vão começar a funcionar tanto na remoção quanto na instalação de diversas vezes da coroa somente dentro do sulco gengival das minhas próteses. E a partir do momento que eu mantenho esse epitélio funcional, esse tecido conectivo, eu nunca mais vou ter problemas, tá? Na hora de remover as minhas coroas. Porque cada vez que eu removo uma prótese direto sobre implante, o que acontece? Eu rompo todos esses tecidos conectivos. E esse epitélio funcional, porque na verdade não existe... Hoje, todas as empresas estão correndo atrás de ter um tratamento de superfície ideal para esse tipo de intermediário, para que a gente tenha uma maior aderência epitelial ainda em cima desses intermediários. Para quê? Para que essa região que a gente chama de zona crítica e subcrítica, ou epitélio funcional e tecido conectivo, que é a mesma coisa, vocês nunca mais rompam. Por isso que eu digo que isso aí não é só uma tecnologia de prótese, isso aí é uma filosofia de trabalho associada à tecnologia de prótese. Deu para todo mundo entender bem qual que é o conceito de eu criar uma zona transepitelial que vai ser intocada durante toda a vida do meu paciente? Tá? Isso é o novo conceito, é o que eu chamo de pilares transepiteliais. Tá? Então, o que vem a ser isso? O grande problema de você saber utilizar pilares transepiteliais é saber fazer a instalação correta dos meus implantes. Então, para que você use esse tipo de peça, você precisa aprender a instalar implantes e para quê? De uma maneira que você consiga criar esse perfil e essas zonas de aderências epiteliais de uma maneira correta, tá bom? Então tem muita coisa no meio do planejamento cirúrgico. Todo mundo sabe que a gente planeja cirurgia através da prótese, né? A gente desenha, isso aí eu acho que não existe mais, não precisa mais ser dito dentro do nosso mundo, do nosso meio, que sempre o planejamento vem da prótese, onde o meu dente tem que ficar aqui, a posição ideal do meu dente é essa, e eu tenho que criar soluções em implantes dentários para que aquela prótese fique exatamente naquela posição, tá certo? Então são os milagres que eu falo que a gente tem que aprender. Se a posição do implante ela é única, principalmente em região estética,
permite até uma certa angulação através de próteses cimentadas e agora no CAD/CAM com componentes que a gente consegue até angular, tá certo? Através de fresagem. Mas para se ter resultado, principalmente em regiões estéticas, a gente tem uma única posição de implante. E essa posição tem que ser muito bem preservada, senão você nunca vai conseguir ter um bom planejamento reverso e conseguir uma boa estética, principalmente nas regiões de maxila anterior, tá bom? Então, vamos lá entender. É muito difícil de eu conseguir explicar isso tudo de uma maneira muito rápida, né, para vocês. Mas se vocês entrarem lá dentro do mapa da implantodontia, vocês vão ter uma aula de não só, né, dos conceitos, mas vocês vão assistir como é que eu planejo isso dentro do software. Porque hoje, dentro dos nossos softwares de cirurgia virtual guiada, eu consigo planejar a posição do meu implante, eu consigo planejar o meu componente protético, tá certo? Eu consigo planejar a minha zona transepitelial através do meu componente protético e eu consigo planejar a posição da minha prótese, a saída do parafuso. E ainda transferir tudo isso através de um pilar que a gente chama de pilar de transferência, o corpo de escaneamento, o ScanBot, para o software de design. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês que eu consigo já deixar os meus dentes prontos mesmo antes de eu fazer a minha cirurgia, de uma maneira muito previsível, tá certo? É isso que a implantodontia digital está trazendo para a gente. Eu vou mostrar um caso clínico aqui para vocês no final, aonde eu deixei todo um provisionamento de implante de dentes prontos para que a gente possa fazer a nossa cirurgia, inclusive com extrações imediatas, instalação do implante, do intermediário e também criando minha zona de transepitelial. E mostrar para vocês que se vocês souberem lidar bem com esse tipo de situação, a quantidade de enxertos de tecido conjuntivos lá na frente, quando você estiver usando suas próteses definitivas, vai diminuir drasticamente, tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção em tudo isso que eu tenho para falar para vocês. Tá, olha isso daqui. Isso aqui eu roubei lá da aula de um professor, inclusive tirando uma foto. Ele conceituou isso de uma maneira muito fácil e muito simples. Dá uma olhadinha nessas três situações aqui. A primeira é quando eu tenho o epitélio trans. Onde que tá aqui? Tá aqui. Ó, aqui nessa... Opa! Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um intermediário. Eu tenho um componente intermediário transepitelial. E nessas duas situações aqui, ó, eu tenho próteses aparafusadas direto sobre o implante. Então, qual que é a ideia? Que na hora que eu removo essa coroa aqui, ó, essa coroa, tá? É engraçado que a imagem tá indo. Eu removo essa coroa, eu não peque em absolutamente nada na minha zona crítica e subcrítica, tá certo? Ou seja, até o formato da coroa vocês vão estranhar. No começo, quando eu comecei a usar esse tipo de peça, eu estranhei muito foi o formato da coroa, tá certo? A você entender como é que você faz uma coroa, que a gente está todo acostumado com aquele perfil que a gente traz lá de baixo do implante, né? E a gente fica meio perdido realmente nos primeiros passos na hora de criar esse transepitelial ou criar esse perfil de emergência dessas coroas mais curtas, tá? Muito diferente, olha aqui, ó, dessa zona aqui, ó, transepitelial, aonde eu vou romper todas as minhas fibras. Cada vez que eu tirar e colocar essa coroa, eu vou estar rompendo todo esse epitélio, toda essa zona crítica e subcrítica aqui dos meus implantes. Então a ideia é essa, é a partir de agora a gente começar a preservar essas regiões, tá bom? Isso é que eu chamo, né, acho que esse nome transepiteliais, a grande maioria das pessoas usam o nome do Stat One para poder estar falando disso e eu acho que isso vai muito além. Isso é um conceito, não é só o uso de uma peça como Stat One, como essa peça que eu uso todos os dias aqui no consultório. E que eu queria que vocês entendessem, olhando para isso, né? Se eu tiver um transepitelial para unitário e um transepitelial para prótese múltipla, o que eu acabei de fazer, gente?
eu acabei de unificar todas as próteses do meu consultório em apenas 2 componentes protéticos. Vamos lá? 2 componentes protéticos, 2 cicatrizadores, 2, não é nem cicatrizador, né? Me desculpa, 2 capas, 2 tipos de transfer ou de escambores, entenderam? E o que muda nessa situação? Somente são os diâmetros e os encaixes das diferentes marcas de implante do mercado. Tá certo? Não interessa qual é a marca que você vai estar usando, você vai ter um Stat One para aquele Morse, tá bom? Ou você vai ter um mini pilar para aquele Morse. E quando você juntar essas 2 peças, vocês vão se sentir livres. Vocês vão ver que a quantidade de componentes, o investimento que você tem que ter no consultório, a quantidade de peças, né, que você vai... Até seu kit protético fica muito mais fácil. Hoje eu peguei aqueles kits enormes que eu transformei num kit de 2 chaves digitais, 2 chaves de torquímetro e uma chave de multi-unit. Acabou. E um torquímetro, lógico. Acabou. Tudo fica mais fácil. Tudo acaba sendo... A comunicação dentro da clínica, por exemplo, hoje... As minhas atendentes, os meus laboratórios de próteses, as minhas secretárias, o meu controle de estoque, tudo muito mais simples. E é muito mais fácil você ensinar só 2 peças para uma equipe toda do que todo um conceito de prótese em cima de intermediário, link, pilar, angulado, aquela história toda. Então, 2 peças e 2 plataformas. E eu vou mostrar para vocês que o Stat One também tem 2 tamanhos de plataforma. Um voltado só para os implantes estreitos de 3.0, 2.9 e um outro voltado, né, aos diâmetros de 3,5, 4.3 e 5, né, que você consegue não só transformar um pilar único para todos os diâmetros de plataforma dentro dos seus procedimentos e dentro dos seus componentes protéticos, tá bom? Então, dentro do Stat One, o mini pilar eu transformo numa plataforma única. O Stat One eu transformo numa plataforma única e também tem uma plataforma reduzida. Então, com isso eu consigo atender todas as variantes dentro da minha clínica. E o grande segredo é saber instalar essas peças. Mais nada. E não é nem instalar, planejar, tá bom? Eu vou passar um pouquinho aqui, que essa parte é um pouco mais histórico que qualquer coisa, e vou direto pro prático, que a gente só tem 1 hora para falar aqui, tá bom? Então, qual que é o grande negócio quando a gente tá... Eu vou estar falando um pouquinho das regiões estéticas, abordando essa parte de regiões estéticas, e eu vou falar um pouquinho de diagnóstico, tá bom? Então, como é que eu faço diagnóstico na região estética? Tá bom? A primeira coisa, gente, que vocês têm que ler é esse autor aí, Januário 2008. Vai lá, corre atrás desse artigo, que esse cara foi genial. E a única coisa genial que ele fez foi afastar os lábios durante o processo de tomografia. Cara, isso mudou muito a vida de todo mundo quando fez diagnóstico. Com um simples ato de afastar uma bochecha, afastar um lábio, na hora da captação da tomografia, ajudou demais nos nossos diagnósticos. Eu vou explicar já para vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. Toda vez que eu tenho o lábio, ó, se vocês prestarem atenção, eu tenho aí uma situação em perfil fino, tá? Perfil periodontal fino, perfil periodontal médio e perfil periodontal espesso. Na primeira tomografia, né, que vocês estão vendo com a letra B, tá lá a foto A, a foto B e a foto C. Vocês vão ver que eu tenho o lábio sem estar afastado. Olha bem isso daí, gente, para você ver como um simples detalhe ajudou demais dentro dos nossos diagnósticos. Porque quando eu afasto o lábio, eu consigo não só ver a espessura da tábua óssea vestibular do dente que eu vou extrair, como também eu consigo ver a espessura do tecido conjuntivo que eu vou ter que lidar. E com isso eu consigo ter mais informação para o meu arsenal na hora de fazer essas cirurgias. Isso é muito legal. Isso é muito legal, tá? Então, porra, quando eu comecei a prestar atenção nisso, quando eu li isso em 2008, eu falei, porra, por que, sabe aquelas... Eu mexo com imagem desde... Por que eu não pensei nisso? A gente fica meio puto, né? Que tá todo dia e uma solução tão simples e genial que foi exatamente o afastamento do lábio gengival, tá bom? Então vamos lá. Isso veio, né? Todo mundo já sabia lá da periodontia de abrir e fechar a região de retalho, abrir e fechar a região de retalho, que quando a gente enxergasse um periodonto fino, o tecido
conjuntivo e epitelial da minha gengiva fino, eu sempre vou ter uma tábua óssea vestibular fina. Isso a gente aprendeu de tanto abrir retalho. A gente abria, olhava que era fino e começava a comparar. A gente já sabia dessa informação. Mas aqui a gente conseguiu não só avaliar a qualidade da tábua vestibular, mas a sua inter-relação também com o perfil gengival, tá certo? Então, olha lá, periodonto médio eu consigo medir quanto eu tenho de gengiva inserida, e isso também acontece com os periodontos mais espessos. E a gente consegue entender que, por exemplo, o periodonto como o de baixo, a gente sabe que quando a gente vai fazer cirurgia periodontal nesse paciente, a gente vai fazer um aumento de coroa clínica, uma cirurgia plástica gengival no paciente dele, a gente sabe que a gente tem que fazer até, inclusive, a plastia do contorno gengival, do contorno ósseo desse paciente, senão a gente não vai ter sucesso. Então, isso aqui para cirurgia plástica gengival e para reconstrução em implantodontia nessa região, esse é o grande diagnóstico. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam. E junto com isso, a gente começou a criar uma situação para que a gente tivesse, durante a extração do dente, a gente tivesse o melhor posicionamento do implante através do planejamento de cirurgia virtual guiada, tá? E como é que a gente ia construir uma região onde o meu transepitelial ia ser preservado e eu ia conseguir manter muito melhor aquele perfil de emergência. Tá? Existem hoje colegas periodontistas que falam que todos os implantes que a gente faz em regiões estéticas devem estar acompanhados de enxertos de conjuntivo, mesmo em epitélios mais espessos. Depois que eu comecei, eu era meio que, não vou mentir para vocês, né? Que vira e mexe eu acabava fazendo esses enxertos de conjuntivo na hora que eu colocava o implante, na hora que eu ia trocar, durante a minha cicatrização com os provisórios, eu ia lá e fazia também esse retorno gengival, ou lá das próteses, depois de alguns anos de uso, aqui a gente vai vendo uma perda de espessura nesse tecido, a gente vai lá e complementa. E eu percebi que tudo isso modificou bastante. Não estou falando que esses enxertos não são mais necessários. Tá? Que é um louco falar, o André falou que não se faz mais enxerto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora eu tenho um maior controle através desses componentes transepiteliais, né? Da hora e do momento, ou às vezes não fazer, a grande maioria das vezes, eu não fazer esse tipo de tecido, esse tipo de enxerto tecidual durante o processo de, né, é o que eu falo, a jornada do dente estético, né? Desde a posição do implante, o provisório, o dente definitivo. Isso é uma jornada. Isso quando a gente não precisa das reconstruções alveolares, tá bom? Então isso me ajudou demais a ter uma previsibilidade desses processos durante a vida ou durante a reconstrução dessas zonas transepiteliais, tá bom? Então, hoje, com o Stat One e com o mini pilar, mas agora nas regiões estéticas com o Stat One e também um fluxo digital, eu entendi que a gente consegue, com fluxo digital e com as tomografias muito bem elaboradas, né? Eu compreendi que tudo isso é previsível, tudo isso é mensurável e tudo isso te leva de um protocolo mais simples para que você tenha a entrega de um processo mais, previsível na estética dos pacientes, ou pelo menos para manter essas estéticas desses pacientes, tá certo? Que é isso que a gente busca quando extrai um dente na região anterior. Então, vocês vão ver lá dentro do mapa, passo a passo, como funciona esse fluxo digital e como eu faço isso. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, mas é muito difícil de vocês entenderem isso sem estar mexendo ou manipulando software de planejamento. Então presta atenção, esse mini pilar ele pode ser utilizado nos implantes de qualquer plataforma. Eu tenho as soluções para o 3.0 mini, tenho para as plataformas regulares de 3,5, as plataformas estreitas de 3,5, as plataformas regulares e as wides. Tá? A grande maioria das empresas de implantes, né, trouxeram isso normalmente uma ou duas plataformas somente e no máximo 3 plataformas que a gente tem que estar aprendendo, tá bom? Dentro desse componente a gente também tem os análogos, a gente tem os links, a gente tem os escambores e com esses links que vocês estão vendo aí, eu posso utilizar em qualquer tipo de restauração. Tanto para dentes provisórios, metal friso ou até mesmo coroas metalocerâmicas eu posso estar utilizando em cima desses links, né, ou desses intermediários
protéticos. Peraí, uma coisa é intermediário de implante para coroa. Outra coisa é um intermediário onde eu construo a minha coroa, que a gente chama hoje de links digitais. Existem eles diretos sobre o implante, coisa que eu estou usando muito pouco hoje na minha clínica. Falar que eu não estou usando é uma grande mentira, porque uma das contraindicações desses pilares é transmucoso, ósseo, nervo alveolar, espaço interoclusal. Tem toda uma contraindicação que se envolve aqui também. É muito complicado a gente estar conseguindo explicar tudo, por isso que eu estou falando que lá a gente tem uma aula muito melhor e muito mais bem exemplificada para vocês entenderem tudo isso. Mas em cima desses intermediários que a gente chama de link, onde eu posso construir a minha coroa protética, eles podem ser parafusados direto sobre o implante e principalmente direto sobre esses pilares transmucosos. É o que eu uso hoje dentro da clínica, tá? Então, o que eu ganho com esses links, né? Que eu coloco esse intermediário, né? A plataforma fica todas iguais. Se eu tiver 3 ou 4 implantes de marcas diferentes, também as plataformas vão ficar todas iguais com o uso do Multi-Unit, do Stat One. Mas se eu tenho um canino de um lado, um canino do outro, implantes diferentes, tá? Eu consigo, na hora de trocar essas próteses e refazer essas próteses, se eu usar esses tipos de intermediário, eu vou conseguir unificar também essas plataformas. E esses links, eles podem ser cortados lá, planejados lá dentro do nosso software de design de 3 alturas diferentes. Eu consigo ter esse link para regiões posteriores, onde a altura interoclusal é mais crítica, né? A partir de 5,5 milímetros, tá? Até regiões que a gente pode ter um link com 6,35 e até 7,5. Isso acontece mais nas regiões de pré-molares, regiões de canino e até mesmo de incisivos centrais. Então, a partir do momento que eu conseguir ter uma posição espacial perfeita para os meus implantes, todas essas peças vão se encaixar como um grande Lego e um Lego muito fácil. Tá bom? O problema é só saber fazer a grande indicação, tá? Então, eu tenho aqui o Stat One regular, tá certo? Que eu uso nas plataformas de 3,5, 4,3 e 5, 4,5 e 5. E ele tem 3,8 de diâmetro, ou seja, ele tem quase o diâmetro dos implantes de 3,5. Então, é uma peça muito coringa, que eu consigo usar na grande maioria dos perfis de emergência. Tá? Que basicamente ela é exatamente do diâmetro dos implantes que eu vou estar utilizando. E tenho ela com um diâmetro de 2,95, olha só, é menor que 3. Se você trabalhar com implantes de 3,0, como os implantes que eu uso, que são Oster e são Nobel Biocare, são as duas marcas que eu uso hoje, a largura do meu Stat One é menor que o diâmetro do meu implante. Isso é muito legal. Para a gente trabalhar em regiões de incisivos laterais superiores e incisivos inferiores. O Stat One regular, ele tem indicação e tem link rotacional, inclusive para a gente fazer próteses múltiplas. O 2.95 mini Eônio, mini Stat One, ele é indicado somente para próteses unitárias. Vou repetir, como os implantes de 3.0 e 2.9 também só são indicados para próteses unitárias, o Eônio 2.95, o Mini Eônio Stat One, o Mini Stat One também é indicado para próteses unitárias, tá bom? Então, isso é uma regra que não pode ser burlada, tá? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Eônio 3.8, Stat One 3.8, prótese unitária e prótese múltipla. O Mini Stat One somente para próteses unitárias. Decoraram, gravaram, isso é muito importante também. E qual que é a grande pegada dessas peças? É que o parafuso da prótese também tem uma boa qualidade. Você pode torquear bem essa peça. Tá vendo? Para vocês terem uma noção, o Mini, tá bom? Ele trabalha com um parafuso de 1,6. Estão vendo aí, ó? O diâmetro do parafuso é 1,6. E o regular, ele trabalha com um parafuso de 2,0. Então, são parafusos que você pode dar 25 newtons de torque e travar qualquer peça sem dor de cabeça nenhuma. O número mágico é assim: travamento do implante 35, travamento dos componentes transepiteliais sobre Morse 25, tá? Se você seguir essa regra aí, você vai ver que você vai ter sucesso. 35 implantes, daí para mais, e 25 newtons as peças intermediárias, tá bom? E o aparafusamento dos parafusos de sustentação da prótese em torno de 10 a 15 newtons. Todos eles têm travamento Morse
e todos eles vão durar aí por um período muito grande, tá bom? Então a ideia disso é pôr e nunca mais tirar. Decoraram? Tá bom? Olha aqui o Stat One Mini. Quando a gente está usando o Mini, tudo é diferente. O análogo é diferente, o link é diferente, o Scambori, o scan intraoral é diferente, tá? Então é todo um conjunto para o Mini e todo um conjunto para o regular, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de uma das coisas que eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí que tá me vendo, né? Porque tem que estar, o público que eu tô correndo atrás aqui são as pessoas que eu quero que virem a chave para implantodontia digital. Então, é muita gente começando agora, principalmente na odontologia digital, na implantodontia digital. E quando a gente fala de implantes e componentes protéticos, quando a gente fala de componente digital, tem algumas regras que são muito importantes. Primeira coisa, o que é um componente digital, tá certo? Componente digital nada mais é do que um componente que a indústria fabrica, que ela tem exatamente o design desse componente dentro de um software. Ou seja, vocês estão vendo aí a pecinha? Vocês estão vendo um parafuso ali que ele está num desenho tridimensional. E vocês estão vendo o link, o pilar e os pilares aí, o Scambori já numa fotografia de uma peça física, entenderam? Então, o que é ser um componente digital? O componente digital é quando eu tenho o desenho 3D desse implante dentro de um software de design. É isso, tá certo? Eu vou lá, através da indexação, através do desenho de um Scambori, eu consigo fazer a indexação, eu consigo montar as peças através de um fluxo dentro de um software de desenho. Então, é só isso. Componente digital posso usar em prótese analógica? É lógico que pode, é componente de implante, gente, tá? A vantagem é que quando ele tem um design de biblioteca, tá? A gente chama biblioteca do software Exocad. Então, eu tenho que ter a biblioteca do Stat One dentro do software Exocad, que é um software de design. E o que quer dizer isso? Que quando você for lá e fazer a leitura digital através de um escaneamento desse transfer digital, que a gente chama de Scambori, ou de scan intraoral, na hora que eu for lá clicar nesse transfer e você vai lá e vai falar para o software o que é esse Scambori, ele vai montar todos esses desenhos em 3D embaixo desse transfer digital. É isso, tá? É a mesma coisa que você fazer uma moldagem, você virar e colocar um análogo. Só que na tradicional, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando eu tenho os multi-units, eu posso usar o transfer de multi-unit da Nobel com o análogo de multi-unit da Conexão. Eu não posso fazer isso? Eu tenho lá, eu abro minha gaveta, análogo de multi-unit e análogo de multi-unit. Quando eu chego lá no transfer de multi-unit, não interessa a marca, é transfer de multi-unit. Aqui não. A partir do momento que você instalou um multi-unit EFF Dental, um multi-unit da Nobel, um multi-unit de qualquer outra marca de implante, você vai ter que usar o transfer digital dessa empresa e todas as peças dessa empresa. A partir do momento que eu coloquei um Scambori da EFF Dental, todas as peças, o análogo tem que ser EFF Dental, o link tem que ser EFF Dental, o parafuso tem que ser EFF Dental, a capa tem que ser EFF Dental. A gente, no mundo digital, a gente não consegue misturar as peças de fabricantes, como a gente fazia no analógico. Tá bom? Isso não dá para ser feito, tá? Muita gente erra nesse processo, que fez um implante da Conexão, tá? E quer usar o transferente digital da Neodent, sei lá. E aí vai, não se mistura, tá certo? Por isso que eu elegi uma empresa que me abasteça em todo o fluxo digital de uma maneira semelhante. Isso é o que a gente chama de SMP, tá bom? Quando vocês perceberem que vocês têm um bom parceiro digital que vai te trazer as soluções todas dentro de uma única plataforma, com um único designer, mostrando só as diferenças no encaixe de cada tipo de fabricante de implante, vocês vão começar a entender como a vida também facilita demais, tá certo? Eu tenho todos os implantes numa única solução, tá? E todos os implantes em cima de apenas duas peças, tá certo? E todos os implantes em cima de um único transferente, de dois únicos, transferentes digitais, que a gente chama de Scambori. Acabou, entenderam como a coisa fica tudo muito simples?
muito simples, tá? Por isso que essa ideia vocês têm que criar consciência e começar a pensar nisso. A vida de vocês vai mudar. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou tentar explicar aqui para vocês que na grande verdade você usar componentes adequados e implantes transepiteliais, o segredo é você saber como se instala um implante Cone Morse. Esse é o pulo do gato. É porque o implante Cone Morse, ele não é difícil, ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Ele só precisa ter um diagnóstico correto para que a gente consiga corrigir as nossas zonas transepiteliais, tá certo? Isso que você tem que aprender. Quando você me fala, eu ligo lá pro pessoal da FF que me ajuda com os meus processos, com as minhas aulas, até com o desenvolvimento dos meus produtos aqui dentro da clínica, dos meus cursos, eu pergunto a eles, quantos componentes para Cone Morse que você vende com a altura de 1 ou 0,8? Tá certo? E ele me fala um número gigante. Eu vou pedir até, inclusive, para levantarem para mim, que tem colegas que já deixam essas medidas de 1 e 0,8 estocada porque ele sabe que com aquelas duas... Quem faz isso? Quem não tem essa consciência que eu preciso, no mínimo, olha aí, 1,5 milímetro de transepitelial, isso é um mínimo, tá bom? Então, um componente para Cone Morse, ele tem que partir de 1,5. Não é de 0,8 e não é de 1. É de 1,5, 2 para cima. Entenderam isso? Isso é muito importante. Tô estourando tempo? Tô tranquilo? Agora já são 9? Eita, nós. Pessoal, tá passando um pouquinho tempo aqui. Vocês me desculpam que quando eu começo a me empolgar com coisa que eu gosto, eu vou falando um monte de besteira tentando agarrar o mundo, tá? Então, mas guarda essa informação aí. Se eu tenho 1 milímetro de altura ou 0,8 de altura no intermediário ou no componente protético em implantes Cone Morse, o meu Cone Morse está errado. Eu fiz alguma besteira e estou indicando coisa. E esse negócio, o Cone Morse todos tem que ser para dentro do osso, tem que ser botado a 1 milímetro, também é outra grande mentira. Quem fala isso é porque não sabe fazer implantes Cone Morse. Eu coloco o meu implante Cone Morse para dentro do osso ou não de acordo com a altura do meu transepitelial. Se eu tenho lá 4, 5 milímetros de transepitelial, de tecido conjuntivo, eu não preciso enterrar, eu posso deixar o meu implante a nível ósseo, se eu quiser, eu posso deixar até um pouco para fora. Que a gente tem os PMCs hoje, que são os implantes que não tem tratamento de superfície na região da cabeça do implante. Eu posso deixar ele, inclusive, até um pouco para fora, sem problema nenhum. O meu problema é não saber fazer os implantes quando eu não tenho uma boa quantidade de tecido transepitelial. É aí que o mapa da implantodontia digital vai te ensinar a pegadinha para que você nunca mais erre nesse processo. Tá bom? Então, isso aqui é uma paciente que fraturou esse incisivo, ela tinha uma restauração, ela já tinha sofrido um acidente, nesse incisivo e no lateral também, tá certo? É no 11 e no 12, mas o que quebrou aqui, na verdade, foi o dente 11. É uma paciente, é uma colega, inclusive, tá bom? É uma dentista que ela sempre teve muito trauma, inclusive, para mexer nesses dentes. Eu nunca quis mexer muito nisso, sempre foi pulindo e tal, e eu vivi enchendo o saco dela para atuar logo em cima disso. Mas, o que aconteceu? Ela acabou tendo uma pequena batida, que isso aí foi a cabeça, como sempre, da nenezinha, que deu uma cabeçada na boca da mãe e fraturou o incisivo central dessa colega. E o que aconteceu aí nesse processo? Na hora que a gente olhou, ela chegou com isso aí coladinho, com uma resininha, eu olhei bem e falei assim, olha, tá muito legal, eu vou aproveitar esse dente que você tá colocadinho aí bonitinho, essa coroa que você tem restaurado como escaneamento de diagnóstico, e depois eu vou tirar essa coroa, vou fazer um escaneamento do problema e vou também fazer uma tomografia. Só que ela já havia feito a tomografia por conta própria, que ela também é implantodontista, já com a coroa colada. Então, mas o correto aqui, eu vou mostrar para vocês, era ter feito a tomografia sem essa coroa. Aí quando ela chegou aqui no consultório, ela já havia feito a tomo. Então, se eu tivesse, vocês estão vendo aí que o incisivo central, ele aparece aí na tomografia, né? Então, se ela tivesse feito a tomo sem o incisivo, o diagnóstico ia ser mais fácil ainda. É por isso que você tem que aprender a pensar digital, entendeu? O segredo é saber todos os pedacinhos, as manhãzinhas, as ideias de como a tomografia funciona, como o escaneamento dental funciona e quando a gente junta tudo isso.
Então, se eu tivesse feito uma tomografia sem a coroa estar colada, eu ia ter um melhor diagnóstico ainda do que eu vou ter nesse processo aqui, tá vendo? Então, eu consegui planejar a posição do meu implante, eu consegui, olha lá, ó, quanto eu tenho que aprofundar esse implante para que eu tenha um componente de, no mínimo, 1,5 milímetro de espessuras e que em cima desse 1,5 eu tenha pelo menos mais 1,5 milímetro de sulco. Então, toda vez que a gente for parar para pensar num transmucoso, o transepitelial, no mínimo, tem que ser de 3. Se for de 4, de 5, melhor ainda. Mas o 3 é o número mágico, gente. 1,5 de componente, 1,5 de sulco. Guardem essa dica. Então, quando vocês forem planejar os implantes de vocês, você tem que aprofundar esse implante suficiente no teu transmucoso para que você tenha 1,5 milímetro de componente transepitelial e 1,5 milímetro de sulco. E quando a gente extrai o dente, né, a ordem mágica disso é o quê? O transepitelial da mucosa vestibular, ou seja, o formato da abóbada epitelial, da gengiva inserida, a partir da parte mais alta dessa abóbada eu tenho que ter no mínimo essa altura, quando eu estou fazendo essa extração de dente. Se tiver mais, melhor. O problema é não ser menos, tá? Então, a partir desse momento aqui, ó, eu planejei a posição, a profundidade, o tamanho do implante, posição do implante, posição do componente protético, né? E o espaço da saída do parafuso. Olha quanta coisa eu tenho que planejar, tá? Para que eu tenha uma resposta correta para a correção desses implantes. E a partir disso eu consigo, né, criar minha guia. Olha aí, vocês estão vendo a guia aí, através do meu enceramento diagnóstico, tá? E a partir dessa guia eu consigo construir, né? Eu consigo construir um modelo. Isso também não tem como te mostrar aqui. Você vai ver isso lá dentro do mapa, através dos planejamentos reversos. Como é que eu crio o dente antes de operar, tá bom? Não tenho tempo de estar mostrando isso aqui para vocês também. E aqui vocês estão vendo que eu criei o guia e criei um pequeno modelo da posição espacial do meu implante através desse guia. Olha aí, ó, tá aqui. E nesse modelo e nessa gengiva artificial eu consegui medir o meu transepitelial. Tá aqui, ó, colocando aí sim o meu Stat 1 e já determinando a altura do meu link. Esse link aí foi cortado com 6,5, 6,35 de altura, tá certo? E em cima desse link eu consegui construir o meu provisório, ó. Meu provisório está pronto, mesmo antes de operar. André, mas e se afundar mais, se afundar menos? É um provisório, gente. Eu consigo mexer com esse transmissor. E o que eu falo para vocês do pulo do gato do 1,5? Ou pulo do gato do 2? Existem sistemas de implante que ele não tem 1,5, ele tem 2. Então, esse número mágico de 1,5, 2, é o componente Mandrake, tá? Você tem que ter no mínimo a altura de 1,5. Você pode ter mais. E se você tiver mais, você troca pelo 3 ou troca pela altura 3 e você consegue continuar mantendo a sua indexação. Ah, e se ficou para fora? Se ficou para fora, gente, você errou o processo e você não vai conseguir fazer a estética gengival que você quer, tá bom? Então, o implante ele tem posição exata para que você tenha resultado estético no final desse processo, tá bom? Então vamos aqui, ó, tá aqui o designer, tá aqui meu dente. Vamos para a cirurgia, olha lá. A extração aqui a gente está usando o pessoal chama isso de Bendix, né? É um extrator que você trava dentro da raiz do dente e você traciona ele por dentro. Ele é muito seguro e muito legal para preservar a tábua óssea vestibular, tá bom? A gente usa esses extratores inúmeras vezes. A gente usa também periótomo, a gente usa também ultrassom para poder fazer esse tipo de cirurgia, e eu gosto muito de usar esses extratores, tá? Então, a partir do momento que eu extraí meu dente, eu consigo estabelecer meu guia. Tudo isso foi planejado no software, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Aprendam a pensar digital, é isso que eu falo o tempo todo. Eu encaixei, eu instalei o meu implante. Cada empresa de implante que tem um kit de cirurgia virtual guiado, tá certo? Ele também tem uma anilha e um posicionamento que só funciona para aquele kit. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa anilha que vocês estão vendo aí pregadinha no meu guia, ele é uma anilha para um determinado sistema de implante, que aqui no caso é o Replace Select, dentro de um kit de cirurgia virtual guiada que é o do Replace Select da Nova Biocare. Foi isso aí que eu usei nesse. Mas eu preciso ter um planejamento reverso, eu preciso ter um posicionamento e eu tenho que ter o que a gente chama de offset, que é a altura que essa anilha permanece na hora que eu estou instalando esse implante, através do que vocês estão vendo aí,
um montador, tá bom? Instalando o meu implante, olha lá, meu implante colocado. Nesse momento, pessoal, eu venho com o meu Stat One na altura adequada que eu planejei no software e coloco. Se ele ficou muito para fora, eu pego o meu montador, volto com ele e vou baixando um pouco mais até que eu tenha o meu transepitelial certinho. Chegou, boto lá o 2 de novo. Pô, agora chegou, tenho no mínimo 1,5 de sulco. Cheguei legal, vou instalar meu dente. Se ficou muito para baixo, né, na hora que você fez, no implante não travou, eu vou lá, baixo o implante para travar. Travou, mas o meu transepitelial ficou bem mais profundo. Eu vou lá, em vez de usar um de 2, eu uso um de 3, um de 3,5, tá? E continuo com todo o meu projeto dentário sem perder de forma nenhuma. Por isso que é muito legal usar intermediário. Intermediário te dá a flexibilidade na hora de você fazer suas próteses sobre implante. É mais uma grande vantagem. E tá aqui o Eone instalado, tá certo? Olha aí o Eone instalado direitinho, o Stat One instalado perfeitamente. Pessoal, quando eu falo Eone é porque a gente mexe muito com a biblioteca desse implante e quando vocês verem lá no software design, vocês vão ver que lá fica escrito Eone. Então a gente fica procurando Eone de 2, Eone de 3, link para Eone. Então a gente acaba usando essa interpretação Eone, mas na verdade é Stat One, tá bom? O link está lá, tá? E aqui a minha coroa, tá vendo como é diferente o perfil de emergência dessas coroas, gente? É uma das coisas que vai te impactar no começo, é porque a gente vai trabalhar só dentro do sul, porque a zona crítica e subcrítica é quem vai fazer o componente, tá? Olha, e o momento zero da instalação do implante. O que eu tive de problema? Um pequeno diastema. Olha aí. Outra coisa, pessoal, eu não faço caso clínico, sabe? Que eu monto aquela história toda, aquela história em tele, eu seleciono o paciente. Os casos clínicos que eu mostro nas aulas são exatamente como eu trabalho dentro da minha clínica, tá? A única coisa que eu faço é uma boa fotografia lá, uma pessoa que trabalha comigo treinadinha para fazer essas fotos. É o dia a dia. Aqui não tem como é que eu falo para você? Alta produção para mostrar para vocês aquele caso passo a passo protético, aqueles negócios faraônico. Não, aqui é para o dentista que vai trabalhar com isso no dia a dia. Ele vê a realidade de como ele pode chegar e a qualidade que ele pode atingir, tá certo? Isso é odontologia de verdade, não é odontologia feita para ser mostrada, tá bom? Vamos lá, olha aqui o resultado. Então eu tenho lá a minha coroa cimentada em cima de um link, que é aparafusado em cima de um intermediário protético que vai criar minha zona de transepitelial, né? Minha zona de crítica e subcrítica do meu implante. E o meu implante muito bem estabelecido lá dentro do meu osso, tá? Então, esse é o conjunto ideal, é assim que você vai atingir o futuro, é assim que você vai ter estabilidade. Você imagina quantas vezes você tem que parafusar e desaparafusar uma prótese provisória para fazer uma definitiva. Soma aí, se você não acerta a cor, volta protético, se marquei não volta protético. Tem casos estéticos difíceis, principalmente quando os dentes naturais são vizinhos, como é esse caso aqui, que para você acertar a cor, você acaba parafusando e desaparafusando esse processo mais de 4, 5 vezes. E cada vez que você desparafusa, você rompe a zona crítica e subcrítica. É por isso que a sua gengiva retrai. É por isso que depois de 6, 7 meses o paciente chega lá, doutor, o dente cresceu. Entenderam? É porque você mexeu na zona crítica e subcrítica. Por várias e várias vezes. Parafusa. E cada vez que você parafusa, dói. Aqui não dói, aqui não cheira. Aqui você limpa rápido, aqui não sangra, tá certo? Porque eu vou estar sempre trabalhando somente dentro do sulco. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha aqui o resultado final. Vamos olhar bem esse raio-x. Vocês estão vendo a posição do implante. Aqui foi previamente pensado para a instalação de um pilar intermediário, o pilar intermediário e o link. Tá bom? Então, isso é odontologia de alta performance. Isso é implantodontia de alta performance. Isso é implantodontia muito bem pensada. Isso aí é uma implantodontia muito bem pensada, planejada. Isso aí é segurança para o seu paciente. Isso aí é cirurgia minimamente invasiva, tá certo? E você vai ver teu paciente sorrindo e te achando o melhor implantodontista do mundo. Isso é o que eu chamo de criar valor. Você nunca vai mais brigar com preço, tá? Quando você começar a ter esse tipo de resultado dentro do seu consultório, você nunca mais vai brigar com preço, porque o teu paciente vai entender passo a passo de tudo que vai estar passando, de todos os problemas que ele vai estar enfrentando, o que pode dar certo, o que pode dar errado. E ele vai ser teu parceiro, não seu paciente. Daí você vai tirar o nome de paciente e vai colocar meu parceiro, tá certo? Isso aí é a maneira que eu trabalho
Bom, eu sempre uso essa frase. Isso aqui é feito no dia a dia, tá bom? Porque eu consigo ter previsibilidade, eu consigo ter precisão, eu consigo ter agilidade, eu consigo ser minimamente invasivo, tá? Isso aí é o que eu chamo, todo mundo sabe que eu uso esse jargão aí desde 1990, 91, 92, quando eu comecei a dar aula na faculdade em Bragança Paulista, eu sempre falei assim, eu sempre vou fazer o meu padrão, eu chamo isso de padrão André Sorato, padrão AS, tá? É isso que eu quero que vocês levem para dentro do consultório de vocês. É isso que o mapa da implantodontia digital vai te ajudar a começar a virar chave. Como eu já falei, o mapa não é um processo para quem já está viajando dentro da odontologia. O mapa da implantodontia é aquilo que todo mundo está perdendo na odontologia moderna, que é o que eu chamo de básico. Gente, aprende a fazer o básico, que aí você vai conseguir ter esse tipo de processo. Então, o mapa não é para o dentista que já está lá escaneando, achando que já faz um monte de coisa. Eu tenho certeza que esses dentistas também, se assistirem o mapa da implantodontia digital, vai mudar muito o conceito dentro da própria odontologia digital, tá? Porque eu já vi casos aqui que faz todo um processo digital e na hora de colocar o link, ele funde, sabe? Assim, em vez de usar um link já pronto, ele compra um de plástico, funde e coloca em cima da cirurgia virtual guiada. Então, são coisas que o dentista viaja dentro do processo mental deles, né? Sempre daquela mesquinhez, às vezes até entendo quem tem uma odontologia trabalha com um pouco de orçamento mais apertado, mas você só tem um jeito para caminhar para o sucesso e ter um padrão melhor. É saber diagnosticar e é saber ser previsível. E lá no mapa eu vou te ensinar a virar essa chave, eu vou te ensinar a ser assertivo, eu vou te mostrar o básico. Eu não vou querer mudar nenhum processo dentro da tua clínica. Você vai continuar executando os seus processos, a maneira que você pensa, como você acha que é o correto da sua implantodontia. O que eu vou fazer, eu vou te ensinar a digitalizar o seu pensamento e a maneira de você trabalhar. Não quero mudar em absolutamente nada a forma de você pensar. É isso? Isso é implantodontia digital. Eu sou André Sorato e muito obrigado, pessoal, por ter mais um pouquinho de paciência comigo. Forte abraço e vou falar de novo, dia 21. Não esqueçam dessa data, 21 de agosto, eu vou estar lançando o mapa da implantodontia na sua nova versão, na sua versão 2, 2025. E lá vocês vão ter a oportunidade de ter uma super promoção e um monte de bônus para que você possa entender cada processo desse, tá bom? Forte abraço aí. Tem alguma pergunta? Hoje, pessoal, ninguém tá querendo perguntar nada, tá todo mundo cansado também. Hoje é quarta-feira, né? Dia pesado. E um forte abraço aí. Eu me excedi um pouquinho, 18 minutos, porque é um assunto que eu gosto demais. É uma filosofia de trabalho, é uma coisa que dá muito certo aqui dentro da minha clínica, esses processos transepiteliais, tá bom? Forte abraço aí no coração de todos. Tamo junto. Qualquer dúvida você pode entrar em contato. Quem quiser participar das lives, vou repetir aqui mais uma vez que é muito legal, porque a conversa se estende quando acaba a live no Insta, tá bom? Quem quiser participar do Zoom, que lá a gente vai debater, a gente vai conversar, você pode perguntar, você pode escrever, falar da sua experiência e vou estar lá para te ouvir, tá? Dentro do Zoom é muito mais legal do que no Insta. O Insta é um negócio muito impessoal. Então você vai estar tete a tete comigo. É só você entrar aqui, link da bio, clicar aqui em cima no link da bio e fazer sua inscrição e entrar para o grupo de WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp você vai receber o link do Zoom e vai poder participar disso junto comigo, ao vivo e a cores, porque quem sabe fazer faz ao vivo, já falava o Faustão, tá bom? Forte abraço aí no coração de todo mundo e te espero. Então essa aqui é a nossa quinta, essa é a nossa quarta live de 11. Te espero no dia 21, onde você vai ter acesso ao novo mapa da implantodontia digital. Forte abraço aí no coração de todo mundo. Um beijo. É só encerrar aqui. Encerramos. Tchau, pessoal. Foi legal? Como é que é, Mineta? Cansado, cara.